Estava assistindo uns vídeos do canal Hipocrisia Moderna, eu vi também uma discussão, digamos assim, que ele teve com o Raccoon em Raccoon, e isso me fez pensar um pouco a respeito de certos tópicos que foram abordados. E eu vou falar um pouco desse tópico hoje. A gente nota por aí que as pessoas acreditam que existe um certo machismo nas relações entre homem e mulher no tocante à atividade sexual. O Hipocrisia Moderna, inclusive, postou um vídeo do Leandro Carnal abordando o tema, e eu discordo completamente do que o Leandro Carnal falou. Eu vou explicar o porquê. Bom, você provavelmente acredita que a mulher é desfavorecida em certos aspectos porque se ela fica com vários homens, ela é uma safada. Se o homem fica com várias mulheres, ele é garanhão, ele é bem visto. Isso realmente é verdade. E é um certo tipo de preconceito que existe contra a mulher. Só que as pessoas, por viverem em uma cultura ginocentrista, ignoram completamente todos os outros elementos subjacentes envolvidos nessa análise. E eu vou mostrar para vocês que o homem sofre muito mais preconceito do que a mulher nesse aspecto, e ele sofre inclusive penalizações legais caso ele seja muito promíscuo. Bom, a gente pode começar falando sobre o flerte quando a pessoa está muito embriagada. Se uma mulher fica com um homem que está completamente embriagado, não acontece nada. Nem se esse homem quiser tomar medidas judiciais contra essa mulher, não acontece absolutamente nada. Se um homem fica com uma mulher que está muito alcoolizada, ele vai ser condenado pela sociedade como se ele tivesse se aproveitado da pobrezinha da mulher. Eu não entendo ver uma mulher como pobrezinha, a gente não luta por empoderamento. Então a mulher é responsável pelas atitudes que ela tem. E ele pode ser processado legalmente e ser acusado de estupro e parar na cadeia. Então a gente anota um preconceito que coloca o homem na cadeia e a mulher não, que faz o homem sofrer a ira e a repressão da sociedade e a mulher não. Agora vamos imaginar que existe um casamento. O casamento é tradicional entre um homem e uma mulher. A mulher decide se envolver em relações extraconjugais. Ela fica com o vizinho, certo? Engravida do vizinho. Ela vai fazer o quê? Não vai contar para o marido, ele provavelmente vai registrar a criança, e mesmo que ele venha porventura descobrir que o filho não é dele, ele não vai conseguir revogar a paternidade registral. Vai pagar pensão para um filho que não é dele. Se ele decidir se separar, porque ele não vai aguentar a dor de corno, ele vai continuar pagando pensão para um filho que não é dele, um filho que ele vai ver, na melhor das hipóteses, de 15 em 15 dias, e a mulher, que é a infiel, vai ficar com o dinheiro e o filho. Agora vamos inverter? O homem trai a mulher, engravida a vizinha. O que vai acontecer? A vizinha vai cobrar a pensão dele, para começo de história. Existe uma probabilidade enorme de que a esposa dele descubra a respeito dessa perfídia cometida pelo marido. Aí ele vai perder a esposa também. Nessa de perder a esposa, existe uma grande chance de que ele seja demonizado pela sociedade e perca boa parte de seus bens. Então, se o homem é irresponsável, ele paga por isso. Se a mulher é irresponsável, quem paga é o homem. E essa questão da promiscuidade também, isso acontece em certos grupos hoje em dia, porque a cultura mudou radicalmente. As pessoas falam de aspectos culturais como se a gente estivesse na década de 80. Nos grupos das pessoas mais jovens, nem mesmo os homens se importam mais se a mulher teve um passado sexual muito promíscuo, porque são totalmente cucks, completamente doutrinados pela cultura ginocentrista. Eu andei com pessoas de esquerda na minha vida inteira, eu andei com feministas na minha vida inteira, então eu não faço pré-julgamento a respeito dessas pessoas, eu conheço. Eu sei como elas agem, eu sei como elas pensam, e é justamente por isso que eu não gosto de gente assim. Porque eles são extremamente preconceituosos. Eu vou dar um outro exemplo que eu cansei de ver na minha vida, no grupo que eu andei, eu sempre andei muito com o grupo do rock. O homem namora. Se a mulher dele fica com outras mulheres, a sociedade não vai se importar. Alguns vão até falar que o cara é sortudo, mesmo que ele esteja tomando chifre. Correto? Se um homem namora com uma mulher e ele fica com os outros homens, ele vai ser discriminado pelos próprios homens por ser homossexual ou bissexual, e as outras mulheres, mesmo as feministas, vão recriminá-lo e considerá-lo uma perversão sexual. Aí você pode alegar que isso é machismo, eu não vou dar nome aos bois, não me interessa o nome que você vai dar a isso, mas as feministas que falam de desconstruir estereótipo de gênero são as primeiras a usar esse tipo de coisa contra um cara na hora que ela quer difamar.
Então a gente nota que inclusive a homofobia que existe sim no Brasil é agravante da misandria, assim como o racismo, como já falei em outros vídeos. Que o racismo existe, ele pega pesada com o homem. A mulher negra não sofre tanto quanto o homem sofre. Então a gente vive numa cultura pesada de misandria. Agora tem um outro aspecto que é um pouco mais complexo para a gente analisar. A mulher, dentro da visão do conservadorismo, tinha os seus estereótipos de gênero e tinha que cumprir com o que a sociedade exigia dela. Ela tinha sim que casar virgem, tinha que ser uma boa mãe, correto? E tinha que ser uma boa esposa. E o homem, por sua vez, tinha também obrigações pesadíssimas provenientes do que as pessoas gostam de chamar de patriarcado. Ele tinha que prover, ele tinha que trabalhar, e se ele perdesse o emprego, ele seria considerado um bosta, um fracassado. Então os dois tinham obrigações pesadas. O que aconteceu com o avançar do tempo com essa sociedade feminista? A mulher continua tendo os mesmos direitos depois do divórcio. A mulher luta para manter o status quo. Ela quer destruir o patriarcado só no que é conveniente para ela. Ela luta para manter a situação atual, enquanto o homem tem as mesmas obrigações da década de 50 e perdeu vários direitos. Então a mulher ganhou vários direitos, ela hoje em dia tem a chance de trabalhar e estudar, trabalhar e cuidar de filho, estudar e cuidar de filho, ou só cuidar de filho. O homem, no pós-divórcio, ele tem a única alternativa que ele tem é simplesmente trabalhar. Para conseguir a guarda é uma dificuldade absurda. Mesmo que você tenha provas contundentes, porque a vara de família discrimina contra o homem. A vara de família pega pesado com o sexo masculino. E se ele conseguir ficar com um filho, caso a mulher deixe, porque ela deixou, não um direito que ele tem garantido por lei. E a questão da liberdade sexual também, principalmente com esse movimento Me Too e toda essa demonização do homem, com questão de cantar, do cara leva uma multa. Se o cara cantar uma mulher, ele leva uma multa. Mas se uma mulher faz uma falsa acusação de estupro contra o cara, ela é processada por denunciação caluniosa e na maioria das vezes termina em pizza. Então a mulher hoje em dia ela tem muito mais liberdade sexual que um homem. Eu me lembro de um episódio específico na cidade que eu morava. Eu já tinha meio que tomado a Red Pill, então eu percebi que aquela situação que estava acontecendo ali era completamente absurda. A conclusão que as pessoas estavam tendo daquela situação era execrável, abominável, e só uma pessoa que está completamente dentro do sistema para não perceber o que aconteceu naquele momento. Eu vou narrar para vocês. Chegou uma garota num bar que não conhecia muito bem. Eu já tinha chegado no bar, ela já estava meio alcoolizada, estava beijando a boca de todo mundo. Cada hora beijando a boca de um. Aí ela tinha ficado mais tempo com um amigo meu. Aí ela levantou e foi ficar com outro amigo meu. Se o cara tivesse um pouco de honra no meio das pernas, ele não teria ficado com ela de novo. Mas ele ficou enciumado e ficou com ela outra vez. Nesse mesmo dia. No mesmo dia, no mesmo noite, ela pegou um monte de gente. Todo mundo viu, saca? Rebolando, chegando a bunda perto dos caras e coisa e tal. E o homem gosta, né? Os caras adorando. Aí chegou um outro colega meu, mais politicamente incorreto, que apesar de ser do mesmo grupo, ele não estava muito naquela vibe de esquerda, que você não pode falar nada contra a mulher agora, né? Mesmo que a conduta dela esteja completamente errada. Aí ele ficou até brincando, pegou tabelinha, né? Foi tabelinha, aquela brincadeira que o homem tem, geralmente, quando o cara tem uma relação de camaradagem um com o outro. Aí esse cara, que além de ter pegado o sopão de vários, ficou puto com esse amigo meu, e não com a mulher. Aí no dia seguinte eu me encontrei com o pessoal numa praça, a galera fica ali comendo hambúrguer e coisa e tal, e esse mesmo amigo meu que motejou esse rapaz, falando da tabelinha e coisa e tal, contou a situação para um outro cara, e ele usou o termo mulher rodada. Aí esse amigo meu, totalmente esquerdista, politicamente correto, mas ele não é babaca, não, ele é um cara até bem gente fina, um cara assim de caráter, que é raro nesse ser, né? Um cara honrado, que se importa com os outros, mas um cara totalmente ginocentrista, feministão mesmo. Aí ele logo interrompeu o cara e falou assim: pô, velho, eu não gosto que fale assim não, que esse termo mulher rodada aí, eu não gosto que fale esse tipo de coisa bosta sobre mulher. Aí eu fiquei pensando, como que essa situação é absurda. O cara ficou do lado da mulher quando a situação era completamente errada. Vamos inverter essa situação para a gente ver o que aconteceria? Imagina que você chega num bar, tem um cara lá chapado, rebolando, chegando perto de maneira luxuriosa de várias mulheres, beijando na boca de várias. Aí, alguém critica esse cara.
Você acha que alguma mulher ia defender esse tipo de atitude? Eu posso te dar certeza que se ele tivesse tido a mesma postura que essa mulher teve, a mesma atitude libidinosa que ela teve, ele ia ter apanhado, tomado tapa na cara de mulher, ele ia ser mal visto pelos homens e muito provavelmente ia dar polícia naquela situação. Então o homem realmente tem mais liberdade sexual que mulher? Só se for homem de 40, 50 anos. Homem mais jovem tem muito menos liberdade sexual que mulher. E a gente sabe, tá ciente aí com o que tem acontecido, inclusive, com muitos políticos, que se o homem tiver uma investida, digamos assim, um pouco menos tímida para cima de uma mulher e ela não gostar, aquilo é assédio na hora. O contrário não acontece. Se você falar que uma mulher te assediou, a sociedade vai rir da sua cara, mesmo que ela tenha passado a mão na sua bunda, mesmo que ela tenha te roubado um beijo. Então, quem sofre preconceito nessa questão de conduta sexual, na área de família, na vara de família, de ter que sustentar filho que não é seu, de ser chamado de corno, quem sofre preconceito de não receber apoio nenhum na hora que toma chifre, e quem está com a liberdade sexual tolhida é o homem, não é a mulher, é o homem. A única coisa que a mulher sofre é que ela é chamada de vagabunda quando ela fica com um monte de gente e o homem garanhão. Só que nessa mesma situação o homem sofre uma gama de preconceitos que a mulher não sofre. Só que a sociedade gosta de olhar só para aquilo que é conveniente. Então eu gostaria só de expressar essa opinião minha, baseado não só no que a gente vê de acordo com a lei que tem não só no Brasil, mas em vários países do Ocidente, mas também contextualizar com o meu histórico de vida, vendo o que relatando o que eu percebi andando a maior parte da minha vida com feministas que dizem querer quebrar estereótipos de gênero, só que na prática elas usam o shaming para envergonhar o homem, baseado em ideologias provenientes do conservadorismo quando é conveniente para elas. Então a gente tem que pensar melhor nisso aí, porque o homem está sofrendo um preconceito absurdo, fudido, e a sociedade simplesmente ignora o que está na nossa cara e o que a gente vê o tempo todo. É isso aí, valeu.